Emocionante revelação. Neto surpreendente expõe a avó rica e transforma vergonha em inspiração. A vida de Gabriel, um jovem de 22 anos que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, sempre foi marcada por lutas e superações. Ele trabalha em uma oficina de bicicletas, lugar onde se tornou respeitado por todos, não apenas por sua habilidade, mas também por sua ética de trabalho. A vida dele gira em torno da avó Dona Elda, uma mulher querida por todos na comunidade, que ensinou a Gabriel os valores de humildade e honestidade. Contudo, em uma manhã que prometia ser tranquila, tudo mudou. Enquanto ajudava Dona Elda a limpar o sótão, Gabriel se deparou com uma caixa antiga coberta de poeira. A curiosidade pulsava dentro dele, e ao abrir, suas mãos tremiam ao tocar em documentos que revelavam um segredo obscuro. A avó havia herdado uma fortuna considerável de um amante de sua juventude. O impacto dessa descoberta foi como um soco no estômago. Era uma reviravolta que derrubou todas as certezas que ele tinha sobre a avó e o estilo de vida simples que sempre valorizou. As semanas seguintes foram uma tormenta emocional. Os boatos começaram a circular, e a reputação de Dona Elda, construída ao longo de décadas, estava em risco. Gabriel havia se retraindo com os olhos baixos, enquanto vizinhos murmuravam insinuações. A dúvida corroía seu peito. Como poderia a mulher que sempre lhe ensinou a lutar pela ética e simplicidade ter se deixado levar por esse segredo imoral? E agora ele estava encarregado não somente de protegê-la, mas de lidar com o que o mundo pensava. Enquanto se perdia nesses pensamentos, um convite chegou. A comunidade convocou uma reunião para discutir a verdade sobre Dona Elda. Gabriel sentiu o pânico tomar conta. Ele sabia que a sala estaria cheia de raiva e ressentimento, ansiosos por explicações. No dia D, com a avó ao seu lado, ele notou suas mãos trêmulas e o olhar distante. Era seu momento de agir. Levantou-se, o coração batendo forte, quase saindo pelo peito. Com os olhos fixos nos vizinhos, perguntou: o que vocês realmente valorizam na Dona Elda? A riqueza que ela pode ter ou o amor e a força que ela sempre espalhou por aqui? O silêncio tomou conta do ambiente, cada pessoa absorvendo suas palavras como um bálsamo que acalmava a dor. Ele falou sobre como ela entregou sua vida por cada um deles, como suas pequenas ações mudaram vidas enquanto eles se perdiam em fofocas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensa atmosfera estava elétrica, e Gabriel sentiu que ainda não haviam chegado a lugar algum. O olhar da avó, um misto de esperança e tristeza, estava estampado em seu coração. No entanto, ele sabia que essa revelação poderia ser o início de uma nova cena em suas vidas. O futuro dela, e talvez da comunidade inteira, dependia daquela suspensão no ar. O que aconteceu depois? A sala ainda vibrava, carregada de emoções, e a decisão de Gabriel estava prestes a moldar tudo ao seu redor. O silêncio se arrastava pela sala, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Os olhares dos vizinhos se encontravam, cada um refletindo emoções diferentes: dúvida, raiva, tristeza. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Ele precisava ir além, precisava transformar esse tumulto em uma oportunidade de renascimento. Eu vou contar a verdade sobre minha avó, disse ele, a voz firme ecoando pela sala. Desconhecemos o que aconteceu no passado dela, e cada um de nós também carrega seus próprios segredos. Ela não é menos digna porque tem uma história complexa. Ninguém aqui é perfeito. As palavras de Gabriel ecoaram, entrelaçando-se com os murmúrios. Dona Elda, ainda de pé ao seu lado, parecia um pouco mais ereta, como se um sopro de coragem tivesse atravessado seu coração. Ele não sabia exatamente como a comunidade reagiria, mas ele estava decidido a enfrentar essa tempestade junto com ela. Alguém na plateia interrompeu. Era Dona Teresa, uma vizinha que sempre tinha algo a dizer. Gabriel, você realmente acha que estamos aqui para atacar sua avó? Ninguém a menospreza. Estamos só preocupados. Sua voz tremia, e o olhar cauteloso demonstrava a fragilidade de sua convicção. Então por que não falamos de como ela se doou por todos nós? Ela não tinha dinheiro, mas sempre ajudou quem precisou, rebateu Gabriel, seu fervor incendiando a reunião. Todos sabemos disso. A Dona Elda não ficou rica da noite pro dia. Ela trabalhou, lutou e fez do nosso bairro um lugar melhor. O que importa é quem ela é, não o que ela tem.
Um murmúrio corrido se espalhou pela sala, como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. Alguns cabeçudas começaram a acenar, concordando. A energia estava mudando, as verdades dolorosas estavam sendo confrontadas. Eu me lembro das noites em que ela me deixou ficar até tarde brincando com os meninos, mesmo sabendo que eu deveria ter ido embora bem antes por causa da escola, disse um rapaz da plateia, sua voz delicada, mas firme. Ela fez isso para que tivéssemos um espaço seguro. O impacto daquelas palavras foi imediato. A sala que antes pulsava com tensão, agora estava se transformando em um espaço de lembranças calorosas. Outros começaram a contar como Dona Elda havia sido um pilar de apoio, como ela sempre estendeu a mão para os necessitados e como suas receitas saborosas ajudaram a criar laços entre todos. Gabriel sentiu um calor crescer em seu peito. Ele nunca havia se sentido tão conectado com aquele grupo como uma verdadeira comunidade. Cada memória compartilhada era um lembrete de que o verdadeiro valor de Dona Elda não estava em sua fortuna oculta, mas nas vidas que ela havia tocado. No entanto, no meio dessa renovação, uma sombra se aproximava. O filho de José, o mais crítico da comunidade, apertava os lábios enquanto se levantava lentamente. Havia um ar de desaforo em seu olhar. E se isso tudo for verdade? Ele se virou para Gabriel, os olhos brilhando de desconfiança. Como sabemos que ela não está escondendo outras coisas? Mais segredos? As palavras cravaram como se fossem facas. Gabriel segurou firme a mão de sua avó, perguntando-se se, mesmo no meio das flores, o veneno ainda poderia estar ali. Ele sabia que aquela não era apenas uma batalha por reputação, mas por compreensão e aceitação. O que ele diria agora, em resposta à dúvida que ecoava na sala? A verdadeira luta estava apenas começando. O filho de José, ainda com a expressão cética, continuou a balançar a cabeça. A tensão na sala era palpável, como um nó de corda prestes a se romper. Gabriel percebeu que o murmúrio das vozes amigas já não era suficiente para calar a dúvida que pairava no ar. Você não pode simplesmente ignorar o que não sabemos. O jovem reclamou, os olhos desafiadores fixos em Gabriel. Precisamos de garantias. O passado não pode ser apagado. O que mais sua avó está escondendo? Gabriel sentiu o estômago embrulhar com aquelas palavras. A raiva e a frustração eram braços em volta do seu coração. Entretanto, sabia que dessa raiva poderia brotar compreensão. Resolveu aproveitar a tempestade interna e transformá-la em clareza. Se há segredos, que eles venham à tona então, disse Gabriel, a voz agora mais calma, mais firme. Eu não sou o único aqui que carrega um peso. Cada um de nós tem suas histórias. Mas esconde-las só nos separa. E o que precisamos é nos unir. Nós precisamos um do outro, especialmente nos dias sombrios. Ninguém aqui é inocente. Nós temos sombras. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas desta vez, era um silêncio reflexivo. Gabriel olhou ao redor, vendo rostos que antes fechados começavam a deixar escapar um lampejo de empatia. Ele respirou fundo e continuou. Dona Elda não é apenas a mulher que vocês criticam pela riqueza que possui. Ela é nossa vizinha, avó, a mãe de alguém. Ela sempre esteve aqui, inclusive quando muitos de nós não estávamos. Eu não estou aqui para pedir que vocês a aceitem sem perguntas, mas que vejam a complexidade da vida dela e a nossa. Uma velha senhora que até então permanecerá calada levantou a mão trêmula. É verdade, eu sou uma das que não a aceitaram. Mas eu só pensava na superfície, nunca vi além disso. Não sabia que ela tinha seus desafios, que batalhas ela encarou. As palavras da mulher abriram um espaço para que outros pudessem se pronunciar. Um vizinho se lembrou de como Dona Elda tinha acolhido seus filhos em momentos de dificuldades, enquanto outro comentou sobre as tardes em que ela contava histórias cheias de magia e risadas. As narrativas começaram a soar como um hino de redenção. Um dos jovens da sala lembrou-se de como a avó sempre ficava na porta, vigilante e protetora, garantindo que ninguém fosse ameaçado quando a violência na vizinhança aumentava. O velho espírito comunitário que parecia adormecido despertava lentamente, à medida que histórias de amor, coragem e apoio se entrelaçavam. Gabriel sentiu a energia mudar ali dentro. A dúvida era desafiada pelas lembranças e pela força das experiências compartilhadas. No entanto, a interrogação de José continuava a ecoar na mente dele. Como poderia explicar a complexidade do passado da avó? Era a hora de enfrentar o que estava enterrado. Ele sabia que para se manter firme em sua defesa, precisava revelar a história que Dona Elda havia guardado em sigilo, um capítulo de vida que poderia torná-la ainda mais admirável, mas que poderia também causar dor. O que não sei não pode ser dito, mas eu descobri algo sobre o passado dela. E isso pode mudar tudo o que pensamos.
Ele se calou, sentindo os olhares fixos sobre ele. A sala aguardava ansiosa, cada respiração quase poderosa na expectativa. O que é? Sussurrou Dona Elda, a vulnerabilidade em seus olhos refletindo o amor incondicional de uma avó que precisa ser vista sob luz diferente. O silêncio foi quebrado, não por uma resposta, mas por uma sensação inquietante que permeava o ar. O que Gabriel diria agora poderia transformar não somente a percepção da avó, mas também a vida de todos ao redor. Que segredos ele revelaria? Gabriel respirou fundo, sentindo a tensão na sala quase palpável. Era um momento decisivo, à beira do desconhecido. Ele sabia que as palavras que sairiam de sua boca não apenas afetariam a maneira como as pessoas viam Dona Elda, mas também poderiam mudar a dinâmica da vizinhança inteira. Eu descobri que Dona Elda não é quem todos pensam que ela é, começou Gabriel, a voz tremendo levemente. Na verdade, ela era uma operária em uma fábrica, e quando a demitiram, foi obrigada a se reinventar. Enquanto muitos de vocês olhavam para ela como a mulher rica que só se importava com o próprio dinheiro, o que nunca souberam é que várias vezes ela teve que escolher entre alimentar a própria família ou ajudar outros. Um murmúrio percorreu a sala. Muitas pessoas estavam paradas, olhos arregalados, enquanto outras se entreolhavam, perplexas. José, ainda com aquela expressão de dúvida, parecia se preparar para contestar, mas Gabriel continuou, decidido a não cair no silêncio novamente. Ela nunca contou isso, porque achava que a vergonha de ter perdido o emprego e a luta para se reerguer a tornariam vulnerável. Mas Dona Elda acolheu muitas famílias nesta vizinhança e hoje, como uma avó rica, ela se vê desconectada. O dinheiro não substitui os amigos. O que todos viram como indiferença é, na verdade, solidão. A sala ficou em silêncio total. O olhar de Dona Elda estava fixo em Gabriel, uma mistura de gratidão e ansiedade. O filho de José, agora com expressões menos hostis e mais questionadoras, parecia tentar unir os pontos. Espera, você está me dizendo que ela foi despedida e mesmo assim, fez tudo isso? José questionou, mas sem a mesma veemência de antes. Exatamente. Dona Elda tinha duas escolhas. Em vez de se permitir sucumbir ao desespero, ela decidiu ajudar, sempre oferecendo comida, abrindo sua casa. Muitas vezes com o pouco que tinha. E isso gerou o que vocês veem hoje, respondeu Gabriel, suas palavras agora em um tom mais caloroso. A velha senhora que havia se manifestado antes agora limpava lágrimas dos olhos. Se eu soubesse, não teria sido tão dura. Ela me ajudou com meus netos e nunca percebi o sacrifício que ela fez por nós. As histórias e lembranças passaram a ser compartilhadas novamente. As pessoas se lembraram mais nos momentos em que Dona Elda havia sido um abrigo durante a tempestade, não apenas na tempestade da natureza, mas também na tempestade emocional que muitos enfrentavam. Mesmo assim, algo ainda não estava completo. Gabriel sentia que havia mais a ser revelado. Ele olhou nos olhos de sua avó e viu a luta que ela carregava, um peso ainda mais profundo do que o que já expusera. O tempo passou e ele sabia que as sombras ainda esperavam por luz. Além disso, há outra coisa, ele hesitou, o coração acelerando. Algo que ela ainda não teve coragem de contar a ninguém, nem mesmo a mim. Dona Elda o encarou, um brilho de medo nos olhos. A sala novamente estava atenta, a atmosfera carregada de expectativa. Revelar mais poderia desvelar mais do que se imaginava, poderia abrir feridas ou curar de vez as antigas. O que é? Perguntou uma voz entre o grupo, e o eco da questão reverberou na mente de todos. Dona Elda parecia respirar lentamente, seu corpo encolhido como se estivesse em uma sessão de terapia. Gabriel sentiu que naquele momento ele não apenas falaria por sua avó, mas que a libertária do passado. Ela tem uma história que muda tudo, e pode ensinar a todos nós algo muito importante. O ambiente estava tenso, ansioso por mais. A pergunta pairava no ar: que segredo poderia reescrever esta narrativa? Gabriel olhou para a avó e sentiu uma mistura de compaixão e inquietação. Aquela sala que antes estava repleta de desconfiança e sentimentos negativos, agora pulsava com um tipo de expectativa que ele nunca havia vivenciado antes. As pessoas estavam unidas, esperando o momento de descoberta, e ele precisava aproveitar aquela oportunidade. Dona Elda, começou Gabriel, você sabe que há muitas coisas que as pessoas não conhecem sobre você. Mas o que você não sabe é que as suas decisões, mesmo aquelas que você considera pequenas, têm um poder incrível. Mas existe uma decisão específica que mudou tudo em sua vida. As mãos de Dona Elda tremiam ligeiramente enquanto ela buscava coragem. Um silêncio denso dominava o ambiente, como se cada respirada se tornasse um pequeno sacrifício.
Gabriel percebeu que a velha senhora carregava não só suas angústias, mas um legado inteiro. Dona Elda finalmente falou, a voz saindo em um sussurro quase inaudível. Houve um tempo em que eu pensei que tudo estava perdido. Depois de ser demitida, eu não sabia o que fazer. Foi quando conheci um grupo de mulheres que também lutavam. Bastou eu ouvir suas histórias e entender que não estava sozinha. Juntas, decidi abrir uma pequena cozinha comunitária. A sala reagiu com murmúrios de surpresa. Algumas pessoas começaram a balançar a cabeça, visivelmente tocadas pela lembrança. Gabriel encorajou a avó a continuar e sentiu a força da história emergindo como um rio. Com o pouco que tínhamos, alimentávamos qualquer um que chegasse. Mas, além da comida, dávamos esperança. Às vezes, era isso que as pessoas precisavam. Não só o alimento, mas o sentimento de pertencimento, de ter alguém por perto. As emoções de Dona Elda transbordavam em suas palavras, e a conexão entre ela e aqueles que a ouviam se intensificava. Era assim que eu me sentia viva, ela continuou com um brilho nos olhos. Naquela época eu não pensava em dinheiro ou em status, mas na comunidade. Olhar para aquelas pessoas e saber que mesmo com toda a miséria, éramos uma família. A atmosfera na sala se transformou. Olhares de julgamento começaram a se desfazer, substituídos por empatia. A história de Dona Elda ressoava nas memórias de muitos. Ela havia sido a luz em momentos de escuridão. José, visivelmente tocado, fez uma pausa e perguntou, mas e quanto ao seu passado? Como você se sentiu ao deixar toda aquela vida de lado? Dona Elda respirou fundo, a pergunta penetrando seu coração. Ela encarou todos ali, como se procurasse a verdade em cada olhar. Foi doloroso. E ainda é. Carrego o peso das escolhas que não fiz. A luta não termina. Cada dia é um recomeço. Mas ao mesmo tempo cada ato de bondade me cura. Gabriel percebeu que as emoções na sala eram palpáveis, e ele precisava concluir aquele momento com uma mensagem que unisse todos. O que precisamos entender, ele disse, é que nossas histórias são entrelaçadas. Cada um de nós, de algum jeito, carrega fardos parecidos. Se Dona Elda pôde transformar suas experiências em algo maior, então todos nós podemos juntá-las para fazer algo incrível juntos. As luzes começaram a brilhar nos rostos das pessoas. A compaixão estava ressoando e o que antes era um campo de batalha virou um espaço de crescimento. Mas Gabriel sabia que ainda havia mais por vir. Ele olhou nos olhos da avó e antes que alguém pudesse falar, ele se preparou para tocar onde doía. Mas, há algo mais na sua história que ainda está envolto em mistério. E essa verdade pode surpreender a todos nós. As expressões nos rostos se tornaram de expectativa frenética. Que verdade era essa que poderia mudar tudo novamente? Dona Elda hesitou, sua respiração agora um pouco mais pesada. A sala, antes cheia de escuta atenta, agora estava sem fôlego, como se todos estivessem esperando pela próxima cena de um filme eletrizante. Gabriel percebeu os olhos brilhando, cheios de curiosidade e preocupação. Mas ele sabia que a avó estava prestes a mergulhar em um lugar que poucos conheciam. Ela olhou ao redor, absorvendo a atmosfera. A verdade que eu escondi é que minha história de superação também traz uma sombra. O que eu não contei é que antes da cozinha comunitária, eu tinha uma vida bem diferente. Eu não era apenas Elda, a mulher que alimentava os necessitados. Eu era Elda, a proprietária de um dos melhores restaurantes da cidade. O murmúrio se espalhou, como uma onda que atravessava a sala. As expressões de surpresa e dúvida se misturaram. Gabriel estava atônito. Ele sempre soubera que sua avó era forte, mas nunca imaginara que ela tivera um passado tão glamouroso. Era um tempo em que o sucesso era a única coisa que importava, continuou Dona Elda, a voz tremendo com as memórias. Eu era cercada por pessoas que apenas se interessavam pelo que eu tinha, não pelo que eu era. E em uma fração de segundos tudo desmoronou. Perdi meu restaurante devido a uma traição. Eu pensei que isso era o fim. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas na verdade foi o começo. A dor da perda e a traição foram tão intensas que só então pude ver o que realmente era importante. O brilho da fama e do dinheiro não se comparava ao calor de uma refeição compartilhada com alguém que precisa. Os ouvintes que estavam à deriva em suas próprias histórias, começavam a se lembrar de momentos semelhantes em suas vidas, quando fama e sucesso pareciam tudo, mas deixaram um gosto amargo no final. Foi no fundo do poço que eu encontrei a força para levantar. A cozinha comunitária não foi apenas um projeto. Ela se tornou meu propósito, meu novo começo. Eu percebi que a única coisa que realmente importava era conectar e apoiar uns aos outros. A sala estava cheia de olhos atentos, alguns brilhando com lágrimas. Gabriel viu em cada rosto reflexos de compreensão e solidariedade. O que antes parecia distante agora era palpável. Mas havia mais.
Ele podia sentir que a avó ainda guardava algo. Afinal, o que tinha ensinado tão bem a todos, agora também recaiu sobre ela mesma. Ele se inclinou, instando-a a continuar. E o que aconteceu depois dessa transformação? Dona Elda respirou fundo mais uma vez, seu olhar se fixando em um ponto longe, como se estivesse voltando àquela época. Eu tive a chance de recomeçar, sim, mas não sem consequências. Durante esse tempo, me reconectei com pessoas que haviam me ajudado e uma delas foi meu primeiro amor. As palavras dela caíram como pequenas pedras em águas tranquilas, causando ondas. A sala silenciou novamente. Gabriel sentiu o clima mudar. Somente a lembrança de um amor perdido, misturado ao presente cheio de dor. Ele voltou e pediu desculpas. Disse que ainda me amava, mas havia um preço a ser pago. Eu estava em paz com meu passado, mas será que o amor poderia também me dar alívio? Um novo ar pesado passou pela sala. O que Gabriel não sabia era como os corações de todos ali se uniram não apenas com a história de Dona Elda, mas também com suas próprias experiências de amor, perda e perdão. Essa é a parte que ainda me confunde, Dona Elda declarou, seus olhos brilhando com emoção. Estamos prontos para enfrentar o que o passado traz? Podemos aceitar as cicatrizes e usá-las como marcas de sabedoria? A sala estava em suspense. Um silêncio profundo acompanhava a expectativa para o que viria a seguir. Os olhares estavam fixos em Dona Elda, prontos para escutar sua decisão. Gabriel, percebendo a intensidade do momento, sussurrou: E você, avó? O que decidiu sobre seu amor e suas lembranças? Você está pronta para entrelaçar essa história à sua luta atual? A resposta que Dona Elda estava prestes a dar poderia mudar completamente a união deles, mas também traria à luz uma nova reviravolta. Uma decisão não apenas sobre o amor do passado, mas sobre tudo que o futuro poderia reservar. Dona Elda fechou os olhos por um momento, como se buscasse coragem lá no fundo de sua alma. Um silêncio profundo envolveu a sala, onde a expectativa crescia a cada segundo. Gabriel pôde sentir o coração da avó acelerado, e ele desejou que de alguma forma, pudesse transferir um pouco de sua força para ela. Eu não sei como lidar com isso, começou Dona Elda, a voz trêmula. Ele me deixou com tantas perguntas. Depois de tanto tempo sem ele, será que eu ainda tenho espaço para um amor assim em minha vida? Seus olhos se abriram lentamente, e ela encarou Gabriel com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Você sabe, Gabriel, o amor é complicado. Ele traz alegria, mas também dor. E agora, depois de ter encontrado um propósito, será que me arriscaria a sofrer novamente? Ao olhar para o neto, Dona Elda viu nele a esperança de recomeço e a memória de um jeito diferente de amar. A sala estava tão silenciosa que o tilintar de uma colher ao cair no chão poderia ser ouvido. Alguns dos presentes trocaram olhares cúmplices, como se perguntassem o que fariam em uma situação semelhante. O peso da decisão encadeou os sentimentos de todos. Lembre-se, a avó, Gabriel disse, buscando palavras que pudessem serená-la, perder não significa que devemos desistir. Às vezes, é preciso arriscar. O seu passado te moldou, mas não precisa definir seu futuro. Se você ainda sente algo por ele, talvez essa seja a hora de reescrever a história. As palavras de Gabriel ressoaram na sala e até mesmo Dona Elda pareceu surpreso com a força que havia nela. Ela buscou se afirmar em seu novo papel, como alguém que não apenas ajuda os outros, mas também precisa se permitir receber amor. Mas seu olhar se apagou um pouco quando lembrou das cicatrizes emocionais que a traição deixará. Você não entende, meu filho, ele me deixou em pedaços. As noites mal dormidas, a insegurança e a vergonha. Tudo isso ainda está aqui comigo, disse ela, tocando o peito como se quisesse mostrar a dor que ainda carregava. E se eu me entregar novamente e tudo desmoronar outra vez? Mas e se for diferente desta vez? Gabriel insistiu, sua voz firme e cheia de convicção. A vida não é feita só de perdas. Ela também é feita de recomeços e novas oportunidades. E você já mostrou a todos nós que se levantar é possível. Dona Elda ficou em silêncio, as palavras do neto reverberando em sua mente. Ela se lembrou da força que encontrara nos momentos mais sombrios e como havia ajudado tantas pessoas a reencontrarem a luz. Não seria justo que ela mesma não tivesse essa chance? O amor poderia ser o fio tênue que ligava seu passado doloroso ao futuro que desejava. Então, o que faço? Questionou a voz mais suave, quase como um sussurro. Converse com ele. Pergunte a ele sobre suas dúvidas, sobre os seus medos. O que você tem a perder, avó? E mais importante, o que você pode ganhar? Nesse momento, Dona Elda percebeu que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas uma forma de se conectar. Eu posso tentar. Mas e se eu não souber os passos a seguir? Então nós daremos os passos juntos.
Gabriel exclamou, um brilho de entusiasmo nos olhos. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu estarei sempre aqui, e todos nós estamos aprendendo. O sorriso de Elda voltou a brilhar, um eco da luz que trouxeram aos seus corações. Mas algo ainda a preocupava. Como ela poderia falar com ele sem que todos soubessem? Essa questão ficou pendente no ar, desviando a energia da sala. Os olhares se entreolharam, um misto de apoio e ansiedade. E enquanto a conversa se desenrolava, Dona Elda sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança. Talvez eu precise de um plano. Ela murmurou, já refletindo sobre como abraçar esse novo capítulo de sua vida. No entanto, antes que pudessem discutir as possibilidades de um encontro, um telefonema inesperado interrompeu o ambiente. O toque do celular de Dona Elda ecoou como um alerta, trazendo uma nova camada de tensão. Quase automaticamente, todos olharam para ela. Desculpe, preciso atender, pode ser importante. O coração de Dona Elda disparou. E se fosse ele? Enquanto ela se levantava, o murmúrio da sala começou a crescer novamente. Todos estavam com os olhares prendados, ansiosos para saber do que se tratava. E estavam prestes a descobrir que aquela ligação não era apenas um chamado aleatório, mas poderia ser a resposta que Dona Elda nunca esperou. Dona Elda atendeu o celular, a mão tremendo levemente. A voz do outro lado parecia distante, como se ela estivesse ouvindo através de um túnel. Alô? Perguntou ela, tentando manter a firmeza na voz. Oi, Elda. Sou eu, Samuel. A familiaridade daquela voz fez seu coração parar por um instante. O misto de emoções a invadiu, um turbilhão de saudade e medo. Era ele, o homem que havia ocupado seus pensamentos durante tantos anos. Oi, Samuel. Que surpresa! A resposta demorou a sair, as palavras pareciam presas na garganta. Como você está? Estou bem. Na verdade, melhor do que nunca, ele respondeu com um tom animado. Queria muito conversar com você. O tempo passou e eu percebi que deixei muitas coisas inacabadas entre nós. A confissão soou como uma explosão de sensações. Dona Elda olhou para Gabriel, que estava com os olhos arregalados, absorvendo a intensidade do momento. Samuel, começou tentando organizar os pensamentos. É complicado. E eu não sei se sou a pessoa certa para conversas assim agora. Complicado? Posso entender. Mas precisamos nos encontrar. Tenho algo importante para te dizer. A insistência dele fez o coração dela acelerar. Era a oportunidade que ela não imaginava que teria. Bairro desconhecido lapidado por promessas e decepções, agora se abria à sua frente. E se encontrássemos em um lugar neutro? Sugeriu ela, já sonhando com um jeito de se encontrar com ele, mas ao mesmo tempo aterrorizada com a ideia. O embaraço entre a esperança e o temor a envolvia. Perfeito! Que tal aquele café perto da praça? Às 3? A empolgação na voz dele era palpável, uma faísca de entusiasmo que reacendia lembranças antigas. A praça! Há muitas tardes passadas ali, os risos e a cumplicidade que outrora existiram entre eles. Certo, às 3, respondeu Dona Elda, um frio na barriga a acometia. Enquanto desligava, ela sentiu a palavra encontro reverberar em qualquer parte de seu ser. Um encontro que poderia ser o início de um novo capítulo ou a confirmação de seu maior pesadelo. Gabriel não hesitou em encorajá-la. Você está pronta, avó? Pense no que sempre quis saber, nas respostas que o seu coração busca. Aproveite esse momento. A animação dele a contagiava, mas a incerteza ainda pairava no ar naquela tarde. Dona Elda se preparou com muito cuidado. Escolheu sua roupa favorita, um vestido que sempre a fez sentir-se viva. Olhou-se no espelho e tentou ver a mulher destemida que havia no fundo, aquela que sonhava e amava, não apenas a que sofria. Enquanto caminhava em direção ao café, a brisa leve tocava seu rosto, como um simbólico encorajamento da vida ao seu redor. Mas e se Samuel fosse a mesma pessoa que partiu? O medo brotou ao lembrar das feridas que ainda não cicatrizaram completamente. E se ele não mostrasse arrependimento? As lembranças dos momentos tristes se misturavam às doces recordações, criando uma colcha de retalhos de emoções. Cada passo em direção ao encontro parecia um passo em direção ao desconhecido. Quando finalmente chegou ao café, suas mãos estavam geladas, e o coração disparado no peito. Com o último olhar para o céu limpo, repetiu para si mesma, é agora ou nunca. Sentou-se em uma mesa do lado de fora, de frente para a entrada. E esperou. Cada minuto parecia uma eternidade, e a ansiedade pulsava nas veias. O que Samuel tinha a dizer poderia mudar tudo. Ou não. Quando finalmente o viu se aproximar, vestindo um sorriso que ela lembrava bem,
teve uma certeza enquanto seu coração disparava. O momento da verdade havia chegado. O que ele revelaria poderia ser tudo o que ela esperava ou a dor que a selaria novamente no medo. A cada passo que ele dava em sua direção, a tensão crescia. Dona Elda precisava de coragem para enfrentar a realidade, não importava qual fosse. O destino estava prestes a se revelar. Dona Elda sentiu que o tempo havia parado. O sorriso de Samuel se aproximava e iluminava a tarde, mas dentro dela a inquietação crescia. O café ao redor, com mesas ocupadas e risadas, parecia um universo paralelo onde tudo seguia seu curso, enquanto o que mais importava estava prestes a acontecer diante dela. Oi, Elda, ele disse, puxando uma cadeira e se sentando à sua frente. A familiaridade na voz dele a envolveu, mas as memórias do passado também trouxeram sombras. Quanto tempo, não é? É muito tempo mesmo, respondeu, a voz mais baixa do que queria. Ele parecia o mesmo, mas o olhar dele tinha uma profundidade que ela não reconhecia. Tudo que sempre sonhou conversando com ele voltava à tona, risos, promessas, mas também tristezas e arrependimentos. Estava pensando em quantas coisas deixamos para trás, disse Samuel enquanto pedia um café para ele e um chá para ela. A leveza do seu tom contrastava com o peso que Elda carregava. Para ela, cada palavra parecia uma pedra no caminho. Por que você decidiu me procurar agora? Dona Elda se sentiu preparada para encarar seu maior medo. Era uma pergunta que queimava, e ela precisava de uma resposta. Os olhos dele cintilaram de emoção, e ele soltou um suspiro profundo. Porque eu cometi um erro, Elda começou, parecendo mais vulnerável do que ela poderia imaginar. Quando nos separamos, pensei que podia seguir em frente sem você. Mas a verdade é que sempre que olho para trás, não consigo deixar de pensar em nós, no que poderia ter sido. As palavras dele soaram como uma melodia que balançava suas emoções. Ela olhou mais de perto. O gosto amargo da verdade se misturava à doçura das lembranças. Mas havia algo mais. Algo que Samuel estava guardando. E o que isso significa? Perguntou, o coração pulsando como um tambor em seu peito. O passado não pode ser mudado. O que você quer de mim agora? Ele a fitou com um olhar tão intenso que ela sentiu um frio na barriga. Eu não posso mudar o passado, mas quero corrigir o que houve. Preciso de sua ajuda. Temos uma família que precisa de nós. Gabriel, ele é a chave para recomeçar. Dona Elda congelou. As palavras ecoaram em sua mente, trazendo à tona uma mistura de esperanças e incertezas. Gabriel? O que ele tinha a ver com isso? O garoto sempre falava sobre reconexão familiar, mas nunca imaginou que Samuel tivesse algo em mente que envolvesse seu neto. Como assim? O tom de sua voz transparecia confusão. Samuel explicou com detalhes. Eu descobri que posso ter uma oportunidade de me aproximar dele, de consertar a imagem que nós deixamos para ele. Mas preciso de você ao meu lado, Elda. Se quisermos que nosso neto conheça a verdade sobre o amor que tivemos, precisamos escrever essa nova história juntos. As emoções de Dona Elda explodiram em um conflito interno que parecia insuportável. O desejo de resgatar o passado e a preocupação em proteger Gabriel. Você não entende. Isso pode doer mais do que você imagina. Está doendo para mim também, Elda, ele murmurou. Mas não posso fazer isso sozinho. E mais do que qualquer coisa, precisamos mostrar a Gabriel como a vida pode ser bela, mesmo com nossas cicatrizes. Dona Elda sentiu suas defesas ruírem. Poderia esse encontro ser a oportunidade de transformar dor em amor? Ou o oposto? Ela olhou para Samuel e viu um homem diferente lutando por redenção. Uma parte dela queria acreditar que o tempo poderia curar e unir novamente aquilo que parecia perdido. Mas outra parte a alertava sobre os riscos que corria. E se isso não der certo? E se der? O que você prefere? Permanecer no passado ou ousar acreditar em um futuro diferente? Os olhos dele brilhavam com esperança. O café ao redor parecia silenciar, enquanto o mundo se concentrava apenas neles. Dona Elda sabia que a decisão que tomasse poderia mudar tudo. No fundo, uma pergunta ressoava. Será que a coragem para amar mais uma vez existia dentro dela? E naquele instante mágico, onde o tempo se tornou um espectador, Samuel se inclinou levemente para a frente, como se estivesse prestes a revelar o segredo que havia guardado por tanto tempo. Dona Elda olhou profundamente nos olhos de Samuel, sentindo uma maré de emoções conflitantes. A raiva, a dor e a saudade lutavam dentro dela, mas uma chama de esperança começava a se acender novamente. Era um momento crucial. O café, que agora parecia um palco iluminado, desenhou um futuro repleto de possibilidades. Samuel, preocupado, continuou a falar suavemente. Eu sei que não é fácil. Mas lembre-se, nós temos Gabriel, e ele é a conexão que nos une.
Precisamos dar a ele a chance de entender que o amor pode ser transformador. Dona Elda prendeu a respiração. Era verdade. Gabriel, o coração pulsante de sua vida, sempre carregara consigo o desejo de entender suas raízes. Ele merecia saber que o amor, mesmo quebrado, poderia ressurgir. Mas ela também sabia que abrir essa porta significava expor o que não foi dito por tantos anos. No passado eu me protegi, disse Elda, sua voz trêmula. Medo de sofrer mais uma vez. E se ele não me aceitar? E se Gabriel não entender? Samuel inclinou-se mais perto. Precisamos ser transparentes com ele. Não esconda suas inseguranças, Elda. Mostre a ele que o amor é imperfeito, mas sempre vale a pena. Vamos contar a verdade. Dona Elda fechou os olhos por um momento. As memórias do passado, as risadas, as esperanças, as desilusões, tudo vinha à tona. Ela lembrou-se dos dias em que sonhava em recomeçar, construir um novo lar com Samuel. Mas ao mesmo tempo, a traição e a dor ainda eram centelhas acesas dentro dela. Mas isso não será fácil para ele, ela respondeu, a vulnerabilidade se revelando em suas palavras. Às vezes, o mais difícil é o melhor caminho, Samuel respondeu. Elda abriu os olhos e encarou Samuel. Por um instante percebeu que talvez houvesse verdade em sua vulnerabilidade. E também em sua própria. Elas não eram as únicas que tinham cicatrizes. Todos têm histórias que moldam quem são. Então o que vamos fazer? Como começamos? Dona Elda disse, sentindo uma nova determinação emergir. Vamos nos juntar. Podemos criar um espaço onde Gabriel possa nos fazer perguntas, onde possamos ser abertos sobre o que vivemos, sugeriu Samuel, sério. Talvez um jantar. Uma oportunidade de contar ao Gabriel tudo o que sentimos, desde o nosso amor até as nossas falhas. O desejo de voltar à comunidade e honrar o espírito de união que sempre foi sua força era mais forte agora. Sim, um jantar em casa. Podemos preparar as receitas tradicionais que tanto significam para nós. Será a narrativa do amor, da dor e do perdão que temos que compartilhar, disse Elda, entusiasmada. O fervor dos dois crescia, e o ar ao redor começou a vibrar com uma nova energia. Samuel sorriu e pegou a mão de Dona Elda, segurando-a como se estivesse prometendo não soltá-la novamente. Eu estarei ao seu lado, Elda. Não importa o que aconteça, hoje estamos começando um novo caminho. A energia no café voltou a vibrar, mas agora não era mais de tensão, e sim de expectativa. Dona Elda sentiu a força do momento. Preciso contar a Gabriel, mas não posso fazer isso sozinha, preciso da sua ajuda. Vamos juntos. Lembre-se do que você sempre nos ensinou, comunidade não é só sobre viver perto, mas é sobre abraçar a dor e as alegrias juntos. Naquele instante mágico, um novo capítulo começou. O amor e a conexão que Dona Elda pensou ter perdido foram reacendidos. Eles precisariam enfrentar inseguranças, mas não mais sozinhos. Nos dias que viriam, o que tinham vivido poderia se transformar em um legado, um verdadeiro símbolo de resiliência e renascimento. Voltar para casa, para Gabriel, agora não era mais uma temerosa missão, mas uma jornada onde a esperança e o amor se entrelaçariam. E com os braços abertos, Dona Elda estava pronta para enfrentar tudo o que estava por vir. Naquela tarde, Dona Elda não apenas começou a contar sua história, mas decidiu assumir seu novo papel de matriarca, não apenas do seu passado, mas de um futuro vibrante. Esta história está longe de terminar. Juntos, eles mostrariam à comunidade e a si mesmos que cada vida tem altos e baixos, mas que no fundo, o amor e a conexão sempre prevalecem. Agora, você precisa agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas possam se inspirar. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. O apoio de verdadeiros fãs é fundamental.